Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos cobrir o período dos livros históricos, ok? No nosso último vídeo nós falamos sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros, né, de Moisés. Hoje vamos falar sobre os livros históricos. Nesse vídeo vamos cobrir um espaço grande de tempo, né? Os livros históricos eles cobrem aproximadamente do ano 1400 antes de Cristo até o ano 500 antes de Cristo. Então, um espaço de tempo de aproximadamente 900 anos que muita história acontece, né? Se lembre que esse é um estudo panorâmico. Nós vamos passar pela história de cada livro de forma bem breve, mas, né, ainda assim sendo possível compreender a história, a Bíblia como um todo. Lembra que esse é o nosso propósito. Nós conseguimos entender a Bíblia como uma grande história, né? Como uma história que tem um enredo que se completa entre os livros, ok? Eu vou, assim como eu fiz com o Pentateuco, eu vou dar 10 palavras para você compreender o enredo dos livros históricos em 10 palavras. Elas são sucessão, conquista, juízes, Samuel, reino unificado, reino dividido, profetas, exílio, retorno e reconstrução. Então, essas 10 palavras desde o início até o final desse bloco, que são os livros históricos, ok? Então, primeiro a gente começa falando da sucessão, né? A sucessão de liderança do povo de Israel. No finalzinho de Deuteronômio, Moisés morre e é sucedido por Josué. Então tem essa sucessão de liderança. Josué então lidera Israel para a conquista da terra prometida, a terra que Deus havia prometido para o povo de Israel. Então ele realmente conquista a terra por inteiro, depois divide os territórios para cada tribo, né? Então Josué ele coloca então esse propósito de Deus, né, em ação, e ele consegue fazer isso, né? O livro de Josué é um livro que conta a história de muitas batalhas, né, contra os inimigos, os povos que estavam ali na terra que era do povo de Israel. A gente pode ver Cristo no livro de Josué, né? Porque ele é como esse libertador, né? Então Josué ele representa Jesus, ele representa Cristo como esse libertador do povo. E além do seu próprio nome, né, Josué, seu nome hebraico de Jesus, que é grego, né? Então, e esse nome quer dizer Deus é salvação. Então, a gente pode ver Cristo no livro de Josué, e o livro de Josué então conta a história da conquista da Terra Prometida, essa transição de liderança. Após isso, Josué ele morre e ele não deixa um líder, né? Ele não deixa um substituto. Então a gente começa o período dos juízes, né? O período dos juízes é um período bem turbulento da história de Israel, né? É um período de ciclos. Se você ler o livro de Juízes, você vai observar pelo menos 7 grandes ciclos de pecado, opressão, arrependimento, libertação e paz, né? O povo pecava, né, com idolatria, prostituição. Então Deus mandava os povos inimigos para oprimir, para vir sobre o povo de Israel. Então o povo clamava por arrependimento. Deus mandava então um juiz, um libertador. Então eles tinham um tempo de paz, só que depois desse tempo de paz eles voltavam a pecar
voltavam a sofrer opressão dos inimigos e se arrependiam, e Deus mandava um outro libertador, e esse era um ciclo que se repetia, né? Então, ele é um livro bem violento, assim, vamos dizer, trágico até, porque se você ler o último versículo do livro de Juízes, diz lá que naquele tempo cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos, né? Então o povo estava bem longe de Deus, bem afastado dos propósitos de Deus, e a gente vê então a queda sendo cada vez mais amplificada, né? Cada vez mais o povo se afasta de Deus, e os efeitos da queda são cada vez mais abrangentes. Então o livro de Juízes conta essa história, esses ciclos de rebeldia contra Deus, mas Deus sempre mandava um libertador. E é um livro que conta uma história de grande desordem, né? Uma história de muita confusão, na verdade. Mas no meio desse período tão turbulento, a gente tem uma história que mostra um pouco de esperança, né? A gente tem a história de Ruth. E é com um vislumbre de esperança, né? Uma pequena chama de esperança, a história de Ruth. E é uma história de amor, na verdade, que conta a história de uma família de Belém que vai para Moabe, um país vizinho, em busca de pão, porque havia fome em sua terra. E Noemi, né, naquela terra perde seus filhos e seu marido e fica apenas com as suas noras, Ruth e Orfa. Orfa decide ficar na sua terra. Noemi, quando decide voltar para Belém, Ruth decide vir junto com ela, né? A vida de uma mulher viúva, principalmente nesse tempo, era muito difícil. Então, você vê esse desdobramento dessa história, a provisão e o cuidado de Deus na vida de Ruth e de Noemi. E no final da história, né, para encurtar a história, Boaz, ele é um parente resgatador, ele tem o direito de se casar com Ruth, então ele faz isso. Então, e você vai ver depois que Ruth e Boaz, eles são os bisavós de Davi. Você vê no finalzinho do livro de Ruth essa genealogia de Boaz até Davi, é uma genealogia pequena, né? Então a gente vê que nesse livro a gente vê Cristo, porque Boaz, como resgatador, ele é um tipo também de Cristo, ele tipifica a obra de Cristo como redentor, né? E também a gente vê o cuidado de Deus aí em guardar, né, a linhagem de Davi. Após o período dos juízes, nós temos o livro de Samuel. Samuel, na verdade, ele é o último dos juízes, né? Mas ele faz essa transição do período dos juízes para a monarquia, né? A monarquia, que é o período dos reis. Você vê no comecinho de Samuel ali, pelo menos nos primeiros 7 capítulos, é a história de Samuel, sua mãe que não podia ter filhos, mas consegue ter Samuel e consagra ele, então, ao serviço de Deus. E ele é um líder em Israel e o povo começa a pedir um rei, assim como as outras nações têm reis, eles pedem também um rei para Samuel. Samuel fica muito decepcionado com isso, mas Deus fala para ele que não é ele que o povo está rejeitando, mas sim o próprio Deus. E Deus então dá um rei para o povo, a pedido deles, dá o rei Saul. Então aqui é o início da monarquia, o início do período dos reis. Aqui ainda o Israel é uma única nação. Mas a gente vê então pelo menos do 8 até o 31 do primeiro livro de Samuel, a história de Saul, a sua ascensão e a sua queda. Ele começa bem, ele faz coisas boas, mas ele desobedece a Deus. Então, depois ele começa a entrar em declínio. E enquanto acontece esse declínio de Saul, nós já vemos a ascensão de Davi, a escolha de Davi como homem que vai substituir, né, o
o rei Saul, ele é ungido rei, ainda bem jovem, e a gente vê então esse início de transição entre Saul e Davi. No livro seguinte, no segundo livro de Samuel, aí sim a história de Davi como rei. Davi tinha sido perseguido por Saul, foragido por muito tempo, mas no começo do segundo livro, você vê Davi lamentando a morte de Saul. Davi obtém bastante sucesso nas guerras, ele era um grande guerreiro, mas ele também cai, né? Ele comete adultério, além de outros pecados também, e volta a ser um foragido. Agora ele foge do seu filho Absalão e, como consequência, uma das consequências aí dos seus pecados. Então, o livro de 1º e 2º Samuel conta a história principalmente do início da monarquia, a transição, né, do juizado para a monarquia, e a história de Saul e de Davi. Então, é essa transição e essa unificação de Israel como uma única nação. O livro dos reis, o 1º e 2º livro dos reis, conta no início a história de Salomão. Né? Salomão, ele é o 3º rei de Israel, ele é filho de Davi. Pelo menos do 1 ao 11 conta a história de Salomão, como ainda Israel é uma única nação, o reino unificado ainda. Né? E Salomão, então, tem um período de paz, ele constrói o templo, ele pede sabedoria e obtém grande sabedoria, né? Mas ele também começa a ter problemas, ele se casa com muitas mulheres, ele acaba cometendo idolatria e, enfim, acaba cometendo alguns erros também. E acontece que quando Salomão morre, existe a divisão do reino, né, entre Roboão e Jeroboão. Né? Existe um conflito entre esses dois e um desacordo, então um começa a reinar no norte e outro reinar no sul. O reino do sul tem a capital como Jerusalém, né? E o reino do norte, a capital é Samaria. Então, a partir desse momento, é a divisão do reino, né? A divisão de Israel. E a partir daí, então, a gente vai ver uma sucessão de reis. Né? Rei após rei, né? Um morre, outro assume. Aproximadamente 20 reis para cada um dos reinos. O Reino do Norte tem 20 reis, o Reino do Sul também tem 20 reis. Alguns adoram a Deus, né? Se livram da idolatria, mas nem todos são bons. No Reino do Norte, nenhum rei é bom. Todos os reis são ímpios, não temem a Deus, não seguem a lei de Deus. No Reino do Sul, nós temos pelo menos 4 reis que foram bons, que temeram a Deus, que seguiram a lei, né? 4 reis que foram ok, né? Que foram mais ou menos, mas também a maioria foram reis que não agradaram a Deus, que não seguiram os passos de Davi, por exemplo. Né? Então, nesse período surgem os profetas Elias, profeta Eliseu, né? Você vai ver eles aí no livro dos reis, né? E também os outros profetas que nós temos os livros, os registros na Bíblia. E esses profetas, eles vêm alertar o povo contra a rebeldia, contra a idolatria, contra injustiças sociais também, né? Então, o povo não cumpre a lei, os reis não obedecem a Deus, não agradam a Deus, e os profetas vêm alertar sobre um castigo que viria em consequência disso. Né? E o castigo veio mesmo depois disso, com o exílio. Em 2 Reis 17, nós vemos a história do exílio assírio. Não é bem um exílio, na verdade, é uma dispersão. Né? A Assíria vem sobre o reino do norte e dispersa o povo, destrói
a Samaria e o Reino do Norte, ocupa aquela terra. E 2 Reis 24 e 25, nós vemos o exílio babilônico, né? Que Jerusalém, então, é cercada, sitiada, depois destruída, o templo é destruído, e o povo de Judá, o povo do Reino do Sul, é levado para a Babilônia, em consequência de toda a desobediência que o povo vinha cometendo, os reis vinham cometendo, então o castigo veio. Deus então usa um povo ímpio, usa os babilônicos para trazer esse castigo sobre Israel. Então é a queda de Judá. E eles vão ficar 70 anos nesse cativeiro. Então a gente vê no livro dos reis uma história de ruptura, né? A divisão do reino, dispersão do povo, né? Ou tanto do reino do norte como do reino do sul. Então a gente tem aqui o período do exílio, né? Exílio é o povo é tirado, o povo de Israel é tirado da sua terra, da sua cultura, levado para outra terra, para um lugar onde se adoram outros deuses, onde se fala outra língua, né? Então eles têm ali esse problema agora. Eles têm que viver em uma terra que não é deles. E como o profeta Jeremias havia alertado sobre isso, né? O povo vai então para o exílio. E isso é uma figura interessante, né? Porque esse povo é um povo exilado e eles estão numa terra que não é deles, mas eles pretendem voltar para a sua terra. E isso remete também um pouco da nossa condição como cidadãos do céu vivendo na terra, né? A gente está aqui por um período de tempo, como se estivéssemos em um exílio também. Depois disso, nós temos o período pós-exílico, nós temos a história de Esdras e Neemias, né? Esdras e Neemias contam a história do retorno do povo após o exílio, né? O Reino do Norte, a gente não tem muita notícia, porque eles não foram levados, na verdade foram dispersos e misturados, mas o Reino do Sul, o povo do Reino do Sul, de Judá, retorna, né? E essa história, Esdras e Neemias, como um grande livro junto, né, ele conta a história de reconstrução, né, reconstrução do templo, reconstrução dos muros, mas principalmente reconstrução da fé de Israel, a fé do povo. No capítulo 1 ao 6 de Esdras, nós vemos Zorobabel liderando um retorno após o decreto do rei Ciro. Rei Ciro é o rei do Império Persa, né, que agora é o novo império em ação aqui. Ele decreta que o povo volte para sua terra, e é isso que acontece. O povo de Judá volta para sua terra. Zorobabel lidera esse retorno. Então eles começam a reconstrução do templo, né, dedicam ali, reconstroem o altar, né? Depois Esdras retorna também com uma outra quantidade de pessoas. Ele lidera uma reforma espiritual, né? Ele lidera ali uma grande mudança, né? E Neemias, ele vem liderar a reconstrução, principalmente dos muros de Jerusalém, né? A cidade não tinha mais muralhas, estava desprotegida. Ele reconstrói um muro ali que talvez não fosse tão forte como os muros que haviam antes, mas ele reconstrói o muro da cidade com bastante oposição ali de Tobias e Sambalate, que não querem que o povo reconstrua os muros, né? Mas ele reconstrói, então, e também lidera esse renovo espiritual. O povo volta para a lei de Deus, eles abrem a palavra de Deus, leem, expõem a palavra de Deus, o povo se arrepende. Então tem uma grande celebração, um grande renovo espiritual mesmo, voltado para a palavra de Deus, né? Então, para a gente resumir esses dois livros juntos, Esdras e Neemias, ele fala de reconstrução, tanto do templo como de Jerusalém, e restauração
espiritual, restauração da fé de Israel. Nós temos também a história de Esther. A história de Esther é uma história do período pós-exílico também, mas ela acontece na Pérsia, né? A gente vê a história desse rei, né? É uma coisa interessante sobre o livro de Esther, que ele não menciona Deus, ele não fala nenhuma vez sequer o nome de Deus, embora a gente veja Deus trabalhando em todas as situações ali, né? Então, o rei Xerxes, o rei da Pérsia, ele tá ali em uma festa, ele bebe. Acontece que ele chama sua esposa para exibi-la para todos os convidados. Ela se recusa, então o rei manda ela embora e promove meio que um concurso de beleza para substituir, né? E Esther é escolhida. Mas antes disso, aconteceu que Mardoqueu, que era primo de Esther, ele ouve um complô contra o rei e ele revela isso, então o rei é salvo, né? E tem então esse homem chamado Amã. Amã, ele é um funcionário do rei ali, ele exige que todos adorem a ele, se ajoelhem diante dele, e Mardoqueu se nega, então ele começa a tramar a morte dos judeus e prepara ali uma emboscada, a execução de Mardoqueu, mas a gente vê Deus trabalhando de uma forma tão surpreendente que esse próprio Amã, ele morre na própria armadilha, vamos dizer assim, que ele tinha planejado, e nós vemos então o povo de Deus sendo preservado. É uma história bem interessante, né? Uma trama assim um pouco emocionante, né? Bem interessante. Novamente eu digo, apesar de não mencionar o nome de Deus, nós vemos Deus trabalhando ali na preservação do seu povo, né? Deus cuidando para que o seu povo seja protegido, né? O nome de Deus não está escrito, mas Deus não está ausente. É uma história bem interessante. Eu deixei por último o livro de Crônicas, né? Primeiro e segundo Crônicas. Por que eu deixei por último? Primeiro, na Bíblia judaica, esse livro ele é o último, porque ele é uma grande recapitulação. Se você observar o livro de Crônicas, ele conta a história de Adão até o retorno do exílio. Então, ele conta toda a história praticamente do Antigo Testamento até aqui. Então, ele é um autor que a gente não conhece, mas é um autor pós-exílio, né? Então, depois que o templo já estava reconstruído, por exemplo, né? Então, você vê ali que ele foca na história dos reis, por exemplo, principalmente nos reis de Judá, né? História de Davi e outros reis, né? Ele conta a história de Davi de uma forma um pouco mais positiva, vamos dizer assim, né? Principalmente falando dos trunfos de Davi, né? E fala também dos outros reis de Judá, né? Que reinavam em Jerusalém. E ele vai até o decreto do rei Ciro, que eu acabei de falar, que começa em Esdras, né? Esdras começa falando do decreto do rei Ciro, que é o retorno do povo de Israel. E então o livro de Crônicas ele vai praticamente da criação até esse decreto do rei Ciro. Então ele cobre toda essa história. Se você vai notar uma curiosidade, Esdras vem logo depois de 2 Crônicas, e os últimos versículos de 2 Crônicas são exatamente iguais aos primeiros versículos de Esdras, porque é esse decreto do rei Ciro, né? Então o livro de Crônicas ele conta a história e a herança histórica de Israel desde a criação até o período pós-exílico e como Deus cuidou, guardou e preservou a nação de Israel. A nação de Israel é de onde viria o Messias, de onde virá o Messias. Então, Deus preserva essa nação. Então, aqui nós vemos a gente já viu todo o período do Antigo Testamento, né? Desde a criação, no vídeo passado a gente falou do Pentateuco, até o retorno, o período pós-exílico. Tá? Então, aqui, esses 2 vídeos a gente já cobriu a linha do tempo do Antigo Testamento. Agora, dentro disso, a gente vai encaixar os livros poéticos
e os profetas. Então, por hoje é isso. Então, até o próximo vídeo.